Oi, gente. Pois é, a bênção ao perdão das igrejas agora parece que vem do Partido Comunista do Brasil. Os comunistas estão perdoando a dívida das igrejas evangélicas? Bem, essa história explodiu ontem. Eu fui ler sobre o assunto, vou colocar no comentário fixado todas as fontes que eu li. Mas é uma história muito, muito estranha. E se vocês olharem a origem do projeto de lei, vocês vão ficar comigo bastante tendenciosos a concordar com a matéria do Estadão, que foi a matéria que apontou para esse suposto perdão de dívidas das esquerdas, não, das igrejas. Já estou confundindo, porque foi gente supostamente de esquerda, do Partido Comunista do Brasil, que se integrou à direita em votar a favor da matéria, mas tiveram pessoas, deputados do PT, do PSOL, do PDT e de outros partidos, a gente vai falar sobre isso aqui, que votaram contra essa matéria. Uma situação muito estranha, e também foi esquisita a resposta da Jandira Fegali. Jandira Fegali é uma pessoa que eu gosto, mas ela deu a resposta de que ela votou assim porque foi a orientação do partido. Mas se o partido votasse para entregar as riquezas do Brasil, ela ia votar assim também? Eu, eu gostaria de lembrar de vocês que a minha oposição aos deputados do PDT que votaram a reforma da Previdência não foi especialmente pelo PDT ter fechado questão, embora eu tivesse a oportunidade naquele momento de questionar o PDT. O meu problema foi que eles votaram pelo fim da aposentadoria dos mais pobres. E quem está no Partido Democrático Trabalhista não pode votar pelo fim da aposentadoria dos mais pobres. Então, o conteúdo da matéria é muito importante. Você não pode se esquivar dizendo que não, eu votei porque o partido orientou que votasse a favor. Essa justificativa não foi muito boa. E a Benedita da Silva, que também foi questionada sobre isso, deu uma declaração mais estranha ainda. Porque ela disse, eu vou destacar aqui porque o negócio é muito esquisito, olha só o que ela falou. Cadê aqui? Benedita da Silva. Cadê? A Benedita apontou que o que foi votado foi a regulamentação de uma lei de 2015 que, do jeito que estava, dava brechas para multar templos das mais diversas religiões pelo governo, equiparando as empresas por meio de cobrança de impostos com uma contribuição por lucro líquido. Ora, mas muitas delas atuam como empresas, Benedita. E aí ela completou. A parlamentar classificou a notícia do Estadão, como uma mentira que tem raiz na intolerância religiosa. O Estadão virou um intolerante religioso, um crudor do ateísmo no Brasil. Eu achei, juro para vocês, que quando eu vi que isso foi noticiado, que Benedito disse isso, eu achei estranhíssimo. O Estadão, aquele jornal que é meio que sempre foi identificado como um jornal mais conservador, de repente tá inventando coisas para produzir intolerância religiosa. Eu fiquei, não, eu tenho que ver essa matéria do Estadão. O que foi que a matéria do Estadão disse? Né? E a matéria do Estadão começa assim, dizendo: um projeto aprovado pelo Congresso Nacional pode anular dívidas tributárias de igrejas acumuladas após fiscalizações e multas aplicadas pela Receita Federal, segundo apurou o Estadão. Botaram, podem ser responsáveis se for uma mentira, o Estadão pode ser processado, né? Com o valor do perdão seria de quase R$ 1 bilhão. O texto aguarda sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro, que tem na bancada evangélica um importante pilar de sustentação política do seu governo, o que é verdade. Ele tem até 11 de setembro, nossa que data, para decidir se mantém ou não a benesse aos templos religiosos. Quer dizer, parece que a realidade vai conspirando, né? Até o 11 de setembro entrou na jogada. Como revelou o Estadão, e agora vem a parte quente, Bolsonaro promoveu na época uma reunião entre o deputado federal David Soares, do DEM, filho do missionário R.R. Soares, desses líderes religiosos, né, das mega igrejas, e o secretário especial da Receita Federal José Barroso Tostes Neto, para discutir os débitos das igrejas. Ou seja, esse projeto é uma organização do Bolsonaro com o filho do missionário R.R. Soares e o secretário especial da Receita Federal. O presidente já ordenou à equipe econômica resolver o assunto, mas os técnicos resistem, pois Paulo Guedes não gostou muito dessa ideia, não. Por motivos ideológicos, repare. Não por motivos contra a religião,
mas fundamentalmente porque eles acham que não deve ficar dando essas isenções todas, né? Bolsonaro também já defendeu publicamente a possibilidade de acabar com taxas ainda pagas pelas igrejas e fazer, segundo ele, justiça com os pastores, com os padres nessa questão tributária. Estranho que ele quer fazer justiça com os pastores e com os padres, mas não parece ter nenhum interesse com a classe trabalhadora, com os mais pobres, não é? Fazer justiça com esse pessoal não é tão importante, né? Por que será? Talvez porque pastor seja muito influente, né? Talvez seja por isso. E quem é o autor da emenda? O David Soares. É isso mesmo. Foi o autor da emenda que introduziu durante a votação na Câmara dos Deputados o perdão que pode beneficiar, inclusive, tchan, 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 a Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada pelo pai do deputado. Muito amigo esse deputado, né? Que cria uma emenda que ajuda o seu próprio pai e a instituição que o apoia e tudo mais, né? A instituição tem 37,8 milhões inscritos na dívida ativa da União. Eu vou repetir, 37,8 milhões de reais de dívida na dívida ativa da União, além de outros débitos milionários ainda em fase de cobrança administrativa pela Receita. Desculpe rir, velho. Aí ele foi contatado por telefone e informado do conteúdo da reportagem. Ele disse: não vou conceder entrevista, não. Não precisa responder que colocou emenda para poder ajudar a igreja do pai. Isso daí agora tá valendo também. As igrejas são alvos, isso ainda na reportagem do Estadão, de autuações milionárias por driblarem a legislação e distribuírem lucros e outras remunerações aos seus principais dirigentes e lideranças sem efetuar o devido recolhimento de tributos. Embora tenham imunidade no pagamento de impostos, o benefício não afasta a cobrança de contribuições, como a contribuição social sobre o lucro líquido ou a contribuição previdenciária. E parece que tem gente do PCdoB que quer que a imunidade se estenda até sobre isso. Do tipo, você cria uma igreja, você começa a vender um monte de coisa na igreja, você começa a lucrar, tem o livro da igreja, tem não sei o que da igreja, tem as camisetas da igreja, tem tudo da igreja. A igreja lucra, caramba. Vira uma espécie de mega hiper negócio e se mete em um monte de coisa. E além das imunidades que já tem, agora não vai ter que pagar contribuição social sobre lucro líquido, contribuição previdenciária. É uma festa das igrejas. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Se nos próximos 20 anos, 15 anos, o Brasil começar a caminhar decididamente para uma teocracia, essa talvez seja a única coisa que talvez me faça sair do país. Eu acho que o sentimento teocrático, que tipo de autoritarismo? Ditadura militar, teocracia, mas se for indo nessa direção aí, eu não sei não. Eu começo a ficar com medo. Inclusive porque críticos vorazes como eu é o tipo de gente que seria perseguida, né? O regime autoritário não gosta de gente como eu. Gente que faz crítica e tal. Nós somos os perseguidos dessa história. Por isso que eu brinco com as pessoas que eu nunca poderia defender o stalinismo porque eu seria uma das primeiras vítimas de um regime desse estilo. Então, até por interesse próprio, eu não posso defender, né? É uma piada, porque existem muitos outros motivos, mas enfim, não deixa de ter um elemento de verdade, né? Olha só, esses dois tributos, o tributo contribuição social sobre o lucro líquido e o contribuição previdenciária, são justamente os alvos da anistia aprovada pelo Congresso, por meio do projeto de lei e tal e coisa, que trata de descontos, o projeto de lei, como é? 1581/2020, que trata de descontos em pagamento de precatórios, valores devidos pela União após sentença definitiva na Justiça. Ou seja, tem gente, inclusive, que apelou e teve uma sentença definitiva na Justiça. Não, você está devendo isso mesmo, você tem que pagar. E aí agora eles disseram, você não precisa apelar para a Justiça. Eu acho que eu vou apelar, sabe para quem? Para o meu deputado. O pastor deve ter pensado assim, né? Por que eu estou pagando advogado se eu já tenho o meu deputado no Congresso?
né? Tem o filho do pastor, tem o filho do fundador da igreja, tem o amigo do fundador da igreja. Vamos botar todo mundo para trabalhar para a gente e não precisar mais pagar por um negócio de contribuição sobre lucro líquido. Assim, a gente não está mais satisfeito com as isenções que a gente tem, não. A gente tem todas as isenções. A gente quer transformar isso mega hipernegócio, não tem que pagar imposto, não. Pagar imposto é para gente pobre, né? Pagar imposto de consumo é a classe trabalhadora. Eles têm impostos, né? Eles, inclusive, essas lideranças dessas mega igrejas, eles não querem pagar impostos, inclusive é uma questão de classe, porque muitos deles enriqueceram e eles têm realmente a ideologia da classe dominante. E qual é a ideologia da classe dominante? A gente não paga imposto. Não é pra gente pagar. Pagar imposto embutido no consumo. O cara vai lá comprar o leite dele, ele vai pagar o imposto dele. Eu não vou pagar. É isso que essa classe dominante pensa, é isso que esses pastores e lideranças religiosas estão defendendo, né? Claramente, né? Olha só. A emenda proposta pelo deputado exclui as igrejas do rol de contribuintes da CSLL, do Contribuição de Lucro Líquido, ampliando o alcance da imunidade prevista na Constituição. O texto ainda diz que passam a ser nulas as autuações feitas com base no dispositivo anterior e proposta recém-aprovada, ou seja, elimina a dívida. Você tinha uma dívida, você foi para a justiça, você perdeu, tem uma mega dívida, como tem dívida de empresa, como tem dívidas de pessoas, mas agora não tem mais dívida. Passou isso daí, Bolsonaro aprovou, todo mundo perdoado. Aí eu fico pensando o seguinte: fico imaginando o pequeno e médio empreendedor desse país. Não é só o trabalhador, já falei dos trabalhadores, mas agora eu quero falar com aqueles que acham que são assim os poderosos empreendedores do país. E esse pessoal vota no Bolsonaro achando que está votando no Paulo Guedes, é uma delícia. Nós estamos no. Realmente é muito delicioso. Eles votam, né? Aí eles apoiam o governo, né? Empresariado e tal. Aí eles têm dívida. Eles, os pequenos e os médios, têm que pagar. Os peixes grandes estão na renúncia fiscal. São protegidos. Sempre foram. Todas as administrações protegeram, viu? Administração que tem partido de nome de social-democracia, trabalhista, dos trabalhadores, de direita, de partido que acha que vai transformar o Brasil numa teocracia, todos. Aí o cara, há anos, paga as dívidas, né? Paga, tem que recorrer, paga advogado e tal. Aí ele vai olhar agora para a igreja do lado vizinho do negócio dele, e o cara da igreja vai dizer: rapaz, não preciso não pagar dívida, não. Perdi que nem você, tive dívida que nem você, mas agora a minha imunidade foi ampliada e as dívidas antigas foram anuladas. Deu ruim para você, mas para mim não. É isso que o pastor vai dizer para o empresário, né? Ai, ai, é difícil. É difícil. A notícia boa foi que. Cadê aqui? Deixa eu ver. Tem os partidos aqui que votaram não, né? Teve gente como no meio da pressa, né? Tiveram pessoas que votaram não. Cadê eles aqui? Ah, sim. O deputado federais Edmilson Rodrigues do PSOL e Jorge Sola, que eu tive a honra de entrevistar aqui no meu canal, interromperam a votação. Estava correndo às pressas a votação e pediram para orientar. Eles se posicionaram contra, eles disseram que não queriam entrar no mérito, mas a emenda visa alterar normas que tratam de atuação tributária e não tem nenhuma relação com o projeto de lei. Não podemos romper algo que já está pacificado na casa, que é acabar com os famosos jabutis, que são emendas que são colocadas em projetos com os quais não tem nenhuma relação, disse Sola. E eu quero aqui dar parabéns ao deputado federal Jorge Sola, que eu entrevistei no meu canal e que deu essa boa de uma pancada. E o Rodrigues, do PSOL, foi no mesmo sentido. O partido é contra a emenda, não no mérito, que acho que deve ser debatido, mas porque se trata realmente de uma matéria estranha ao tema do projeto. Ou seja, enfiaram lá na emenda a acabar com. Ampliar. Acabar não, mas ampliar com a imunidade tributária das igrejas. Né? E aí o tal do Rocha continuou com a pressa de botar para votar e acabou colocando em
no plenário, uma orientação sim da rede, sem que a deputada Joênia Wapichana, acho que assim, desculpe se eu pronunciei errado, a única parlamentar do partido na Câmara, tenha se posicionado sobre o tema. E aí ela resolveu mudar, disse que não. Mas meus... E ela votou também contra a reforma da Previdência. Então, meus parabéns a essa deputada federal indígena da rede. Muito bem. O PDT, o PSDB, o Novo também orientaram não. Olha só, conseguiu juntar o governo, o PSL, progressistas, MDB, republicanos, o DEM e o PCdoB. O PL, o Podemos, Solidariedade, o PROS, o Cidadania, o PSC, o PTB, o Avante e o Patriota foram os favoráveis. O PSD e o PSB liberaram a bancada. O placar final foi 342 a favor do caminho forte rumo à teocracia e 125 contra, defendendo o Estado laico, e 2 abstenções. Apenas o PSOL, Novo e a Rede votaram integralmente contra a medida. PT, PDT e PSDB foram majoritariamente contra. Quem será do PT, do PDT e do PSDB que não foram contra, né? Deve ser o pessoal ligado às igrejas. Deve ser o pessoal ligado às igrejas. É isso aí, gente. Eu vou ter que ser sincero com vocês. Esse tipo de coisa me deixa pé da vida. Teve uma pessoa no meu Instagram me perguntando se eu seria favorável a tributar as igrejas. Eu acho que pelo menos a tributação que nós fazemos já tem uma imunidade grande. Ela teria que ser mantida. Mas essas igrejas que são mega negócios estão lucrando. Eu defendo progressividade tributária. A igreja que está fazendo um trabalho social de qualidade e não está lucrando muito, eu vou querer tributar muito ela? Claro que não. Repare, é uma questão de humanidade, respeito ao trabalho de quem faz um trabalho bem feito. Seja a igreja da orientação que for, mesmo que venha com condicionais. Se está fazendo um trabalho bem feito, né, não está pegando mega lucros, pô, tudo bem. Agora, é ganhando tubos de dinheiro, enriquecendo. Então as pessoas ligadas à igreja estão ficando tão ricas que estão comprando canais de televisão. E nós não vamos tributar esse povo? Vamos tributar, ao contrário, o povo pobre e a classe trabalhadora? Vocês estão fechando. É uma vergonha. E as justificativas do PCdoB, ele que me desculpe, mas não me convenceram. Não me convenceram, entendeu? Acho muito pouco provável que a matéria do Estadão esteja mentindo. Muito pouco provável. E quero desafiar o pessoal do PCdoB. Ah, tá mentindo a matéria do Estadão? Processe o Estadão. Processe o Estadão por calúnia. Porque o Estadão está dizendo que a matéria do Estadão está dizendo claramente, que a emenda retira aqueles tributos, o tributo sobre lucro líquido. Se você concorda com isso, admita que concorda com isso. Diga que concorda. Que acha que as igrejas não têm que pagar mesmo esses tributos. Que a imunidade tem que ser ampla. Tem que incluir, inclusive, isso. Se você pensar assim, diga. Agora, se você quer dizer que a matéria do Estado está mentindo e a emenda não faz isso, então ela é caluniosa. Então ela merece ser processada. O jornal merece ser processado. E agora a bola está no PCdoB. Vai processar? É uma questão. Enfim. Complicado, viu, gente? Muito complicado. Vou deixar todas as matérias no comentário fixado. Vocês podem ler, podem se aprofundar, tirem suas próprias conclusões. Eu fico muito chateado com esse tipo de coisa. E pelo menos a maioria do PT, do PDT, a totalidade do PSOL e até alguns partidos de direita, mas que defendem o Estado laico, tipo Novo e tal, se posicionaram corretamente. Pelo menos isso. Né? Embora na matéria econômica a gente não concorde em nada, né? Às vezes alguns liberais mais raiz lembram do liberalismo clássico em relação ao Estado. Então já é alguma coisa. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é Nova Máquina do Tempo. Desculpe pelo vídeo longo, mas foi quase que um desabafo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.